Bom dia, boa tarde, boa noite, sétimo ano. Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim. Professor David aqui, mais uma aula que vamos iniciar aqui de português. Nessa aula, Fernando, faremos a correção, gente, da nossa última prova. Fizemos a nossa última prova, vocês já entregaram, já corrigimos. E agora vamos fazer a correção para vocês saberem aí onde é que vocês acertaram, onde é que vocês erraram e saberem, claro, o motivo também do mesmo, né? Eu sei que vocês já apresentaram algumas dúvidas, algumas dificuldades e certamente vocês querem saber o porquê, né? Ah, professor, mas por que eu errei ali? Por que eu errei aqui? Qual o motivo? Enfim, vocês vão saber agora, né? Vamos fazer a correção da prova que foi, utilizamos aí a unidade 4 do livro grosso, né? Usamos a unidade 4 que fala sobre verbos e tempos verbais, que foi o que nós estudamos aí de setembro para cá, né? De outubro para cá. De outubro para cá a gente estava estudando aí verbos. Então, primeiramente, antes também de a gente iniciar, eu gostaria de parabenizar vocês, né, gente? A gente sabe que foi um ano muito difícil, muito complicado, passamos por várias adaptações, tivemos que, sabe, foi um ano muito atípico, um ano que nunca aconteceu antes, né? A gente nunca tinha passado por essa experiência antes. E hoje, né, a gente está aqui para contar a vitória, graças a Deus, conseguimos passar com todas as dificuldades que enfrentamos, mas estamos aqui, né? Firmes, em pé, para mais um dia, mais uma vez, conseguimos buscar o nosso objetivo. Então, todos vocês estão de parabéns, aqueles que foram aprovados, os que também eventualmente possam não ter sido aprovados, né? Mas a gente sabe que todo o esforço que vocês fizeram valeu a pena. O esforço, a dedicação, o empenho, tudo isso que vocês botaram aí em prol da educação de vocês valeu a pena, né? E certamente futuramente vocês estarão colhendo aquilo que vocês plantaram. Muitos ao decorrer do caminho também, né, tiveram uma fraqueza, né, enfraqueceram um pouco, né, desmotivaram um pouco, mas mesmo assim continuamos, né, vocês continuaram, então estão de parabéns. Então a Escola Dinâmica, todos os professores e a coordenação estamos muito orgulhosos de vocês, tá bom? Nesse momento é um momento de ansiedade, né, vocês estão esperando o resultado, não se preocupem, todos vocês foram excelentes, tá bom? Então vamos lá, vamos sem mais delongas, vamos corrigir agora a prova de vocês. Vamos lá, pronto. Estou aqui com a prova, a mesma que estava lá, que vocês fizeram, sobre os tempos verbais. Pronto. Verbos sobre os tempos verbais. Então, unidade 4 do livro, como vocês já viram, né? Trabalhamos a unidade 4. Verbos. Vamos lá. Primeiro, assinale a alternativa que apresenta concordância verbal adequada, ou seja, a forma correta de conjugarmos o verbo considerando o sujeito. Como aqui vocês estão vendo que nós fizemos a prova no Word, ele já automaticamente já diz que essas aqui estão erradas, tá vendo? Esse tracinho aí azul, ele é automático, não sei como é que desativa. Peraí. Sei, acho que é assim. Pronto. Isso aqui, então, ele está mostrando que tem realmente um erro de concordância verbal. Ele, por si próprio, ele já consegue reconhecer esse erro, tá bom? Então, qual alternativa aí é a única que tem a concordância verbal adequada? Vamos lá. A letra A diz o seguinte: um amontoado de pessoas estavam famintas. E aí, pessoal, será que essa concordância aí entre o sujeito e o verbo é adequada? Certamente que não, né, gente? Um amontoado de pessoas estavam famintas. O que acontece nessa situação? Muitas pessoas acham que, por se referir a muitas pessoas, o verbo ele tem que vir no plural. Mas vejam só, pessoal, apesar de estar se referindo a muitas pessoas, mas o substantivo amontoado, gramaticalmente falando, ele é singular. Ou seja, o verbo ele também tem que ser singular. Um amontoado de pessoas estava faminta, tá bom? E não estavam famintas, tá bom? Seria estavam se fosse
as pessoas estavam famintas. Porque nesse caso aí o sujeito seria as pessoas. Mas nesse caso aqui o sujeito, tecnicamente falando, ele é amontoado. Tá? Então, um amontoado de pessoas estavam famintas. Esse daí seria o sujeito correto. Então, a forma correta seria estava faminta. Um amontoado estava faminto, né, no caso. Porque amontoado é masculino, né? Então, estava faminto. Letra B. Um bando de crianças estavam vagando pela rua. Novamente, um outro erro aí. Ó. Um bando de crianças. Então, estou me referindo a um bando, tá bom? De crianças. Esse de crianças aqui, gente, é como se fosse apenas um adjetivo. E a gente sabe que adjetivos, eles não interferem na conjugação verbal, tá bom? Apesar de estarmos nos referindo a várias crianças, mas o verbo estar, ele não pode vir no plural, porque aqui o sujeito é um bando, tá bom? Então, um bando de crianças estava vagando pela rua, beleza? Um bando de crianças estava vagando pela rua. É a forma correta conjugarmos o verbo aí, tá bom? Letra C. As constituições de lei estavam à mercê do juiz. Nesse caso aí, nós temos a nossa alternativa correta. As constituições de lei estavam à mercê do juiz. Por quê, professor? Vejam, pessoal, as constituições, nesse caso aqui, plural. Então, o verbo estarem também tem que vir no plural, tá bom? As constituições de lei estavam à mercê do juiz, porque o sujeito aqui são as constituições, tá bom? Eu não estou falando especificamente da lei, estou falando das constituições de lei. Novamente, esse de lei aqui é como se fosse apenas um adjetivo, então ele não influencia na conjugação verbal. A letra D, a tribo de judeus estavam cercadas. Errado, pessoal. A tribo de judeus. Então, de judeus é apenas um adjetivo, modificando a tribo, mas o sujeito aqui é a tribo, tá? A tribo que é composta de judeus estava cercada. Então, ó, estava cercada. A tribo de judeus estava cercada. O sujeito aqui não é judeus. Esse de judeus aqui é apenas uma descrição da tribo, tá? Não tem nada a ver aí com o sujeito, não. Beleza? O sujeito aqui é a tribo. A tribo de judeus estava cercada. Agora sim nós temos a conjugação correta do verbo estar, tá bom? Temos que prestar atenção nisso e entender que os adjetivos, eles não modificam o substantivo. Eles não alteram a conjugação do substantivo. Bom, vamos continuar. Letra E não precisa nem falar, né? Nós é seu amigo. Uma coisa que a gente ouve muito, se torna um vício linguístico, quando a gente ouve algo de uma forma e quer sempre repetir daquela mesma maneira. A gente sabe que isso é errado, não pode. Tá bom? Então, nós somos seu amigo. Tá bom? Nós somos seus amigos. Vejam que diferença faz, né? A concordância verbal, ela muda tudo. Nós somos seus amigos, tá bom? Cuidado aí. Então, essa seria a resposta correta aqui. Então, seria a letra C, a única que está com a conjugação verbal correta. Vamos para o segundo agora. Quanto aos tempos verbais, assinale a alternativa que apresenta o uso do pretérito mais que perfeito do indicativo. Quanto aos tempos verbais, assinale a alternativa que apresenta o uso do pretérito mais que perfeito do indicativo. Vamos lá. A gente aprendeu aí que o pretérito mais que perfeito, ele não é muito utilizado hoje, né? Hoje a gente não usa mais o pretérito mais que perfeito, beleza? Por várias questões, a gente não usa mais ele, tá bom? Mas por que a gente não usa mais, professor? Porque ele já é substituído por outra estrutura. Ele é substituído pelo tinha, tá? Ele tinha feito, nós tínhamos feito, você tinha feito, eles tinham feito, enfim. É substituído pelo tinha. Eu tinha feito, tinha comido, tinha corrido, tinha feito, enfim. É substituído pelo tinha. Então, mas aqui a gente vai ter que ainda encontrar o uso
o verbo que está utilizando o pretérito mais que perfeito do indicativo. Então, vamos lá. Letra A, Nádia decidiu ir à lua quando Ramon chegou. Temos aqui dois verbos, o verbo decidir e o verbo chegar, né, no passado. Ambos estão no pretérito, tá? Pretérito perfeito. Ambos estão no pretérito perfeito. Beleza? Então, aqui nesse caso, não temos nenhum mais que perfeito. Letra B. O navio desembarcara quando o chefe acordou. Temos dois verbos aqui. O verbo acordar, que está no pretérito perfeito, e o verbo desembarcar, que está no pretérito mais que perfeito. A resposta correta aí é a letra B. É o único que tem o verbo no pretérito mais que perfeito. Não é o navio desembarcará, é o navio desembarcara, tá? Desembarcara, que significa o navio tinha desembarcado quando o chefe acordou. Entendeu? Então, ele indica uma ação que aconteceu antes de outra ação. Vejam que aqui nós temos dois verbos no passado, o verbo acordar e o verbo desembarcar. Ele quer dizer que o verbo acordar, desembarcar, aconteceu antes mesmo do verbo acordar acontecer. Tá bom? Então, é como se fosse uma sequência de ações. Tá bom? A ação que tiver o pretérito mais que perfeito, o verbo que tiver o pretérito mais que perfeito, significa representar a ação que aconteceu primeiro. Beleza? Mas a resposta correta é a letra B, né? Mas vamos ver as outras alternativas porque não estão corretas. Letra C, ele certamente encontrará uma pessoa melhor. Aqui temos o futuro. Encontrará, futuro, tá bom? Encontrará uma pessoa melhor. Esse vírus vai passar e tudo vai normalizar. Também temos aqui dois verbos, passar e o verbo normalizar. Ambos se encontram no futuro. Vai passar e vai normalizar. Letra E, eu tenho sido um bom menino, tá? A gente tem aqui o pretérito perfeito. Eu tenho sido, eu tenho sido um bom menino, tá bom? Então a gente tem aqui, ó, o tenho e o sido, beleza? Tem que formar aí o composto, né? Os tempos verbais compostos. Agora vamos para o terceiro. Tá? Qualquer dúvida que vocês não tiverem entendido aqui, pessoal, vocês podem mandar para mim lá no ClassApp que a gente ajuda vocês, tá bom? Aqui, claro, é só uma revisão rápida, né? Para a gente ver as alternativas corretas, tá bom? Certamente vocês vão errar algumas, é normal, vocês vão se perguntar, mas por que eu errei? Por que não é essa daqui? Por que não é aquela? Aí a gente está explicando agora para vocês aí nesse contexto por que não é aquele nem aquela, tá bom? Vamos agora para o terceiro. Assinale a alternativa correta quanto à função dos tempos verbais no pretérito. Assinale a alternativa correta quanto à função dos tempos verbais no pretérito. Então, a gente vai indicar aqui qual é a função desses tempos verbais, tá bom? Pronto. Vamos lá. Primeiro, o pretérito perfeito é usado para indicar ações que aconteceram e já finalizaram. Segundo, o pretérito imperfeito é usado para indicar ações que aconteciam constantemente. Terceiro, terceiro agora, o pretérito mais que perfeito é usado para indicar ações que aconteceram antes de outras ações do passado. O pretérito imperfeito é usado para indicar ações que estavam acontecendo em um determinado momento no passado. Aí temos as alternativas. Apenas a primeira está correta. Segundo, estão corretas as alternativas 2 e 4. Terceiro, apenas a alternativa 2 está correta. Quarto, todas as alternativas estão corretas as alternativas primeiro, segundo e quarto. Todas as alternativas estão corretas. E aí, qual é que vocês acham? Vamos lá, vamos fazer novamente a leitura. O pretérito perfeito é usado para indicar ações que aconteceram e já finalizaram. Correto, gente. O pretérito perfeito ele é utilizado para indicar ações que já aconteceram, já acabaram. Por exemplo, eu joguei bola. Acabou, tá? Ontem eu joguei bola. Nós encontramos um sapo. Acabou, passado, tá? Ele morreu num acidente. Ele bateu o carro, entendeu? Então, ações no passado, beleza?
Agora vamos para o segundo. Então, a primeira resposta, a pergunta alternativa já está correta, tá? Agora vamos para a segunda alternativa. O pretérito imperfeito é usado para indicar ações que aconteciam constantemente. Também está correta, pessoal. Lembra, a gente estudou isso em sala de aula? O pretérito imperfeito ele é usado para indicar ações que aconteciam com certa frequência. Por exemplo, ele estudava inglês todos os dias. Então, estudava, tá? E não estudou, estudava. Porque dá a entender que é uma ação que ele praticava constantemente. Tá? Então, o pretérito imperfeito é usado para indicar ações que aconteciam com certa frequência. Terceiro, o pretérito mais que perfeito é usado para indicar ações que aconteceram antes de outras ações no passado. Ou seja, uma ação que aconteceu antes de outra ação, que eu acabei de explicar na questão anterior, né? A gente falou aí sobre o pretérito mais que perfeito. Está correto, tá? Ele é usado para indicar ações que aconteceram antes de outras ações, beleza? Ou seja, como se você estivesse indicando a ordem das ações do passado, né? Então, o terceiro também está correto. Quarto, o pretérito imperfeito é usado para indicar ações que estavam acontecendo em um determinado momento no passado. Também está correto. O pretérito imperfeito ele também é usado para indicar ações que estavam acontecendo em um determinado momento no passado. Por exemplo, deixa eu ver aqui, nós andávamos enquanto ele falava. Então, é como se é a mesma coisa que dizer, nós estávamos andando enquanto ele estava falando. É a mesma coisa, tá? Tem o mesmo significado. Beleza? Nós estávamos falando enquanto ele estava andando, tá bom? Então, tem o mesmo significado, beleza? Ou seja, a resposta correta aí para a nossa terceira questão seria a última alternativa, né? Que diz que todas as alternativas estão corretas. E, de fato, todas as alternativas aí estão corretas, beleza? Muito bem. Vamos para a quarta questão. Indique a alternativa na qual o verbo mediar está conjugado corretamente na primeira pessoa do singular, do presente do indicativo e no futuro do pretérito. Futuro do pretérito, né? Eu faria, você faria, nós faríamos, etc. Então, a gente quer a conjugação correta do verbo mediar na primeira pessoa do singular, do presente, do indicativo e também no futuro do pretérito. Gente, esse verbo mediar ele causa muita confusão. É igual o verbo caber, né? Algumas pessoas falam eu cabo, né? Eu caibo, você cabe, nós cabemos, eles cabem, né? Mas com eu caibo, tá? Então, esse verbo mediar aí, ele também traz muitas complicações. Algumas pessoas falam eu medo, né? Eu midio, enfim. Algumas pessoas se complicam ao conjugá-lo. Então, vamos lá. Primeiro, no presente do indicativo, na primeira pessoa do singular. Quem é a primeira pessoa do singular? Eu. Primeira pessoa do singular, eu. Primeira pessoa do plural, nós. Segunda pessoa do singular, você, tu. Segunda pessoa do plural, vós, né, ou vocês. Terceira pessoa do singular, ele ou ela. Terceira pessoa do plural, eles ou elas, tá bom? Então, vamos lá. Agora, vamos encontrar aí na primeira pessoa do singular, do presente, do indicativo primeiro, tá? A gente tem aí eu médio, né? Eu médio, errado. Eu medo, errado. Eu medeio. Aí temos três alternativas aqui. Eu medeio, medeio e medeio. Pronto. No presente do indicativo, pessoal, na primeira pessoa do singular, a alternativa correta é medeio, tá? Eu medeio. Beleza? Agora, a gente vai ter que chegar à alternativa que fala sobre o futuro do pretérito, né? Que muita gente confunde. Na verdade, tem pessoas ainda que ainda estão com dificuldades em diferenciar o futuro do presente e o futuro do pretérito. Futuro do presente, gente, é eu farei. Do pretérito é eu faria. Tá bom? É como se fosse uma situação hipotética, que não tem... É como se fosse uma situação imaginária. Eu faria. Beleza? Então, eu faria, você faria, nós faríamos, enfim.
Esse é o futuro do pretérito. Então, a gente já sabe que no presente do indicativo é eu medeio, né? Eu medeio, beleza? Agora a gente tem que encontrar no futuro do pretérito. Quais alternativas aqui? Ela se refere ao futuro do pretérito. A última alternativa, a quinta alternativa. Mediaria. Mediarei futuro, tá? Mediarei futuro. Mediava passado, né? No caso, pretérito. Pretérito imperfeito, tá bom? E a última aí, que é mediaria, é o futuro do pretérito, tá bom? Mediaria, eu mediarei. Então, a gente tem eu medeio, que é presente, o indicativo, e eu mediaria, que é futuro do pretérito, tá bom? Então, temos essas duas alternativas aí. Então, a alternativa correta é a quinta alternativa, medeio e mediaria. Futuro do presente, futuro do pretérito e presente do indicativo, certo? Vamos agora para a quinta questão. Quinta e última questão, né? Que a gente viu que a prova ela foi dividida em duas categorias, né? A do livro, da unidade 4, duas seções, né? Da unidade 4 e dos gêneros textuais. Tá bom? A dos gêneros textuais a gente vai responder na próxima aula, tá? Por enquanto a gente faz só a primeira parte e na próxima aula a gente responde as questões de gêneros textuais, beleza? Então vamos lá. Quinto, marque a alternativa correta quanto ao uso do futuro do pretérito. Marque a alternativa correta quanto ao uso do futuro do pretérito. Então, agora vamos utilizar o futuro do pretérito, que a gente acabou de ver aí, né? Letra A, é usado para indicar ações que ainda vão acontecer. Letra B, usado para indicar ações que acontecem habitualmente. Letra C, usado para indicar ações hipotéticas, ou seja, ações imaginárias. Letra D, usado para indicar ações do passado que têm interferência no futuro. E aí, pessoal, qual é a resposta correta? Qual é a função do futuro do pretérito? Será que ele é usado para indicar ações que ainda vão acontecer? Não, pessoal. Ações que ainda vão acontecer são ações do futuro, tá? Então, é o futuro do presente. Eu farei, nós faremos, eu comerei, nós comeremos, eu vou comer, tu vais comer, nós vamos comer, enfim. Letra B. Usado para indicar ações que acontecem habitualmente? Também não, gente. As situações que acontecem habitualmente, ações que acontecem habitualmente, se refere ao presente indicativo. Eu como, tu comes, nós jogamos bola, ele joga bola, enfim, ações que acontecem habitualmente, com certa frequência, tá? Em um habitual, tá? Ou seja, uma coisa que a gente faz com frequência. E letra C, usado para indicar ações hipotéticas, ou seja, ações imaginárias. Eis aí a nossa alternativa correta, tá bom? É usado para indicar ações hipotéticas, ou seja, ações imaginárias que não aconteceram, tá bom? Esse é o futuro do pretérito. Ação que não aconteceu, nós estamos supondo, por exemplo, se eu tivesse uma fazenda, eu criaria um gado. Então, esse criaria e o verbo criar, no futuro do pretérito, ele indica uma situação imaginária, tá? Você está supondo, tá? Propondo uma hipótese, beleza? Letra D, usado para indicar ações do passado que tem interferência no futuro. Não, isso aí seria o pretérito mais que perfeito composto, né? Não, no caso, no presente. Então, esse daí a gente também pode descartar. Então, a resposta correta para essa alternativa seria a letra C. O futuro do pretérito é usado para indicar ações hipotéticas. Entre parênteses aí, colocamos imaginárias. Beleza, pessoal? Então, realizamos a correção da nossa primeira parte da prova, tá bom? Primeira sessão. Temos ainda a prova de gêneros textuais, que vamos realizar na próxima aula, tá bom? Nessa aula faremos a correção da primeira parte da prova. E na segunda aula, a gente realiza a correção da segunda parte, que são de gêneros textuais. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Novamente, não fiquem ansiosos, tá bom? Os resultados vão sair e vocês vão certamente se dar muito bem, pois vocês estudaram e se esforçaram bastante, tá bom? Nós estamos muito orgulhosos de vocês e certamente muito felizes, né, pelo resultado que vocês obtiveram, tá bom? Então, pessoal, vejo vocês na próxima aula. Tenham uma ótima semana, um bom descanso, tá bom?
Um ótimo final de semana e semana que vem a gente continua com a correção da nossa prova. Bom, fiquem com Deus, tenham uma ótima semana. Vejo vocês semana que vem na próxima aula. Qualquer dúvida, estamos à disposição de vocês no Class App, ok? Fiquem na paz e até a próxima aula. Tchau.